Vale do Acaraú e pesquisadora no tema das águas, né? Pesquiso o tema das águas desde 2009. Esse tema entrou na minha trajetória acadêmica desde 2009. Inclusive eu tenho um grupo de estudos e pesquisas que se chama Nascentes, lá na UFBA, grupo de estudos sobre conflitos e águas no semiárido nordestino. Pronto. O programa Cientista-Chefe é um grande programa do governo do estado, dividido em áreas estratégicas, né? A segurança pública, educação, saúde, e dentre essas áreas, a área de recursos hídricos. Então, quem coordena esse programa na área de recursos hídricos é o professor Francisco de Assis, o professor Assis, do curso de engenharia da UFC. O professor Assis reuniu uma equipe interdisciplinar e, a partir dessa equipe, que é uma equipe que vai se dividindo em programas, que também fazem parte do programa Cientista-Chefe na área de recursos hídricos. Ou seja, o programa Cientista-Chefe tem, além do plano de secas, tem os planos de recursos hídricos, a elaboração e atualização. Tem um projeto que discute especificamente a alocação de água, o projeto Aloca. E tem o projeto que se chama Planos de Seca para as regiões hidrográficas e hidrossistemas do estado do Ceará. E é neste programa que eu estou inserida. Já a seca, uma excelente pergunta. A gente tem, historicamente no estado do Ceará, aliás, na região semiárida brasileira, uma longa trajetória de experiências com a seca. Então, a seca para a gente não é um fenômeno extraordinário ou excepcional, mas a forma de lidarmos com a seca muitas vezes assume esse caráter. Né? É interessante uma entrevista que fizemos na região do Panabuiú, que o senhor falou, a seca é como a morte. A gente sabe que um dia vai chegar, mas a gente não tem certeza exatamente quando é que ela chega. Então é para romper um pouco com essa perspectiva da seca como um fenômeno excepcional, surpreendente, né, que nos pega numa situação de vulnerabilidade, que é necessário planejar a seca, para a gente sair de um ciclo que alguns autores chamam de ciclo hidrológico. Enquanto nós temos água e as condições estão favoráveis do ponto de vista climático, a gente relaxa e fica mais ou menos numa situação mais tranquila. Quando essa situação começa a demonstrar sinais de mudança, os reservatórios começam a diminuir os volumes e as chuvas se tornam mais escassas, aí começamos a pensar em seca. É para romper com esse comportamento, ou seja, para a gente pensar a seca sempre, porque ela vai acontecer, ela pode acontecer não nesse ano, mas ela pode acontecer no ano que vem. E como é que a gente lida com os seus efeitos? Como é que a gente lida com os conflitos que a seca pode ocasionar ou potencializar? Né? Que ações são necessárias para que a gente evite uma situação de surpresa? Né? Tanto do ponto de vista da sociedade como um todo, seus vários atores sociais e atividades econômicas e sociais, quanto do ponto de vista das instituições, das políticas públicas. Uma coisa que eu esqueci de dizer, o programa Cientista-Chefe é uma interlocução da universidade com as políticas públicas. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma política pública de seca. Nós temos mais de 100 anos de experiência em políticas públicas de seca, mas elas tiveram predominantemente um caráter reativo. A ideia é que a gente trabalhe a seca de uma forma proativa, ou seja, a gente trabalha articuladamente com todos esses atores múltiplos, heterogêneos, né, que enfrentam de uma forma muito diferente a seca, porque ela não é a mesma para todo mundo, mas como é que a gente pode responder de uma forma melhor a esses contextos, né? Especialmente porque estamos vivendo situações de mudança do clima. Então, uma seca como a de 2012, que em algumas regiões do estado ainda não findou, podem se tornar mais recorrentes. Né? Então, como é que a gente se prepara para isso? Daí a necessidade da gente planejar, sim, os contextos de seca. Se preparar para os contextos de seca, melhor dizendo. As articulações interinstitucionais, para mim, né, assim, a meu ver, são o coração dessas políticas. São essenciais, porque a gente tem também um histórico de atuação muito setorizado, muito fragmentado. Então, várias instituições trabalhando todas ligadas a um contexto como o caso da seca, mas de forma separada. Né? Então, o tempo, acho que o gasto de recursos públicos,
a energia dessas pessoas pensando ações, pensando estratégias, pensando soluções, isso se dissipa, porque é feito de forma muito fragmentada, muito setorizada. O programa Cientista-Chefe tem esse olhar de promover processos de articulação interinstitucional, né, como as instituições do Estado, como a universidade, né, ele agrega a Universidade Federal do Ceará, no caso meu, a Universidade Estadual Vale do Acaraú, a FUNSEMI, a COGE, né, essencialmente a COGE, a Secretaria dos Recursos. Então, todas essas instituições que formam o sistema de recursos hídricos estão presentes nesses processos e, sobretudo, que eu acho que é a essência também do processo é envolver os atores locais, os atores que participam dos processos de decisão e deliberação públicos, que são a marca distintiva do Estado do Ceará, né? Ter processos de participação e de discussão públicos sobre os usos das águas. E a gente falar de seca, a seca não é só a falta de água, claro que ela não é, tem muitas dimensões, mas a questão da água é muito importante no contexto de seca, né? Quer dizer, já que nós temos um clima extremamente irregular do ponto de vista das chuvas, da distribuição das águas, então de fato é uma questão essencial para a gente. Então, trabalhar de forma integrada com todas essas instituições e especialmente agregando os atores que vivem as regiões, que vivem os territórios hidrossociais, né, as bacias, as comissões gestoras, os comitês, envolver todos esses atores no processo é fundamental para que ele de fato se torne real. Que a gente saia do planejamento, das boas ideias e consiga concatená-las com a prática da vida dessas pessoas, né, desses atores. Então, para mim é uma questão essencial a articulação. O plano de secas tem uma característica interessante, é um plano que pode trabalhar múltiplas escalas e pode também trabalhar com diferentes objetivos. Então a gente pode ter um plano de secas como uma estratégia para o Estado do Ceará, com uma estratégia geral para o Estado do Ceará do ponto de vista das secas, né? Então você tem um plano do Estado. Ele pode ter uma abordagem, e aí é uma abordagem que a gente está adotando, da região hidrográfica. Então, qual é o plano de seca para cada região hidrográfica do Estado do Ceará, e agregando os comitês de bacia. Ele também pode ter uma escala mais localizada, como que a gente chama de plano do hidrossistema, que aí são os reservatórios, são as transferências de água de uma bacia para outra, né, como o Patu, Fogareiro, Quixeramobim, esses reservatórios mais específicos. Pode ter um plano, e a gente vai trabalhar com essa abordagem, um plano para eles. Como a gente pode ter plano de seca para cidades, como a gente pode ter plano de seca para a agricultura de sequeiro, né? No nosso caso, a gente vai trabalhar com dois enfoques, a região hidrográfica e os hidrossistemas. Então, são todas as regiões hidrográficas do Estado e dentro de cada região, os atores locais vão definir que hidrossistemas serão abordados. A gente parte do pressuposto de que os hidrossistemas que viveram situações mais conflituosas são prioritários, né, nessa seleção, mas ela vai ser trabalhada conjuntamente. Então bacia, região hidrográfica e hidrossistemas. Iniciamos o Banabuiú, a gente começa com um questionário enviado aos comitês de bacia, aos membros dos comitês de bacia, titulares e suplentes, e um questionário que tenta identificar qual é essa experiência com a seca, conflitos, os principais impactos da seca nas várias dimensões, econômica, social, ambiental, né? A gente trabalha também com avaliação das ações que foram implementadas em cada uma dessas regiões. Então a gente começou com o Banabuiú, lá a gente vai fazer o plano de bacia da região hidrográfica do Banabuiú, o plano do hidrossistema Patu, que tem uma história muito intensa com a seca, desde os campos de concentração, né? E o hidrossistema Fogareiro Quixeramobim, né? São esses que a gente trabalhou lá. E agora a gente vai dar início ao Puru, e na sequência Sertões de Crateús, né? Então a gente vai passando por cada comitê desse, né? O Puru já tem um plano de recursos hídricos elaborados, então vai ser mais fácil porque a gente já passou por esse processo de discussão, o pessoal já está bem experiente. A gente trabalha com 3 pilares básicos assim, para a elaboração do plano. É o pilar do monitoramento, para que para a seca não ser tomada como uma surpresa, a gente precisa identificar alguns sinais de que a seca começou, né? Quer dizer, diferentemente de situações de enchentes em que a gente
visualiza imediatamente o evento, né, extremo que acontece ali, ele deixa a marca, ele deixa o rastro imediatamente. A seca não, a seca chega silenciosamente, né? Chega em alguns lugares antes, em alguns lugares depois. É muito difícil precisar quando uma seca começa. A gente pergunta assim, quando a seca começou para você, cada um vai dar uma resposta diferente a partir dos efeitos que ela provoca, né? Então, para isso é preciso ter monitoramento. E no caso do plano de seca, o monitoramento passa essencialmente pelo nível dos reservatórios, né? O nível dos reservatórios, que é um monitoramento já feito. E um outro monitoramento que vai facilitar muito para a gente ter essa dimensão mais ampla é o monitor de secas, porque ele define essas grandes áreas de vulnerabilidade às secas que o Estado e a região Nordeste enfrentam. Então, basicamente, a gente vai contar com esse monitoramento. É um dos pilares, né? O monitoramento à seca. O segundo é uma análise das vulnerabilidades que a seca promove, né? E essa vulnerabilidade implica entender a sensibilidade à seca. Então, nós estamos em 2022, vivemos uma seca enorme em 1877, com milhares de perdas de vidas humanas, só para falar de vidas humanas, né? A gente pode viver, hoje talvez a intensidade da seca não seja tão grave quanto a de 1877, mas a gente sente de uma forma diferente, porque hoje nós temos instituições como os comitês, que participam dos processos de discussão. A gente tem uma rede de reservatórios que de algum modo acumula água no período de chuva, para a gente usar quando a chuva finda. Então o nível de vulnerabilidade que a gente sente hoje é diferente do passado, né? A gente tem uma série de políticas, teve até mais, né? Há pouco tempo, de apoio a esses grupos mais vulneráveis, como os agricultores. Então, tudo isso nos torna mais ou menos vulneráveis à seca. Então, o plano faz uma análise dessas vulnerabilidades, faz uma análise dos conflitos que são potencializados, né, agravados ou iniciados com o contexto de seca, que a gente sabe que os conflitos não existem só na seca, com muita água também a gente tem conflitos, né? Mas o plano tem esse segundo pilar, que é a análise da vulnerabilidade dos conflitos, e o terceiro, que são as medidas de mitigação ou de respostas, de modo que a gente sai daquelas medidas sempre emergenciais, né? As cidades vão entrar em colapso, o que a gente precisa fazer? Cava o poço. Então é tentar evitar trabalhar só nesse nível da emergência, se preparar antes da seca acontecer, para que quando ela aconteça a gente tenha já as respostas mais ou menos elaboradas. Isso é o planejamento, né? O plano de seca se baseia nesses três pilares. E, assim, o planejamento envolve diferentes temporalidades e diferentes objetivos, né? No caso do planejamento de recursos hídricos, plano de bacias, e tem primeira característica, que tem um horizonte de longo prazo, né? Então faz um amplo diagnóstico da bacia, do ponto de vista demográfico, né? O que aumenta, como é que é o nível qual a intensidade do aumento populacional em cada município que forma a bacia, quais são as atividades econômicas, qual é a demanda de água existente, o que precisa ser, o que está previsto para ser implementado em termos de atividades econômicas. Ele faz um diagnóstico da situação atual e faz uma prospecção. O que se pretende fazer nos próximos 10 anos? Né? E o que a gente tem do ponto de vista de oferta de água e de demanda de água já instalada e a demanda que vai se instalar no futuro. Então é realmente um plano com uma abrangência muito ampla. Inclusive incorpora elementos de seca. Algumas bacias incorporam mais porque a seca afeta mais, outras incorporam menos, mas a abordagem do plano de seca é realmente bem mais ampla, numa escala bem ampla e bem de longo prazo. O plano de secas tem uma abordagem operacional, que a gente chama, né? É um termo estranho para falar de planejamento, né? Mas em que sentido? É que seja um plano enxuto, é um documento bem enxuto, em que a gente define quais são os estados de seca, né? Estamos numa condição normal, não estamos em seca, alerta, seca, seca severa, seca extrema. Então cada região hidrográfica vai definir os seus estados de seca e depois vai definir os gatilhos, né? À medida que a gente chegou no estado de alerta, quais são as ações que já estão delineadas no plano que precisam ser implementadas. Então ele tem um foco de curto prazo. É um plano que trabalha não com o que a gente vai ter no futuro, é com o que a gente tem hoje.
respondendo a seguinte pergunta: se a seca for no ano que vem, o que a gente precisa fazer? Então não é um plano que tem uma temporalidade como do plano de recursos hídricos de longo prazo, vai ser atualizado daqui a 10 anos. Não, ele é um plano que tem um começo, mas não tem um fim, digamos assim, porque ele precisa ser permanentemente atualizado. Vamos supor que hoje nós não temos um reservatório, mas que está projetado no plano de bacia, né? O plano de seca não incorpora essa informação. Por quê? Porque a gente trabalha com o que tem hoje. O que é projeto para o futuro só vai entrar no plano à medida em que se tornar realidade. Certo? Então, a grande diferença é essa. E o foco realmente na temática da seca. O plano de seca é um plano mais enxuto, como eu havia falado. Então, ele tem uma fase de negociações institucionais, né? Que a gente precisa levantar informações sobre como foram as respostas institucionais do Estado para o contexto de seca, da SOHIDRA, da COGE, da FUNSEMI, né? Como é que foi esse levantamento, como é que foram as ações, partiram de onde? Por onde passou a governança da seca? É um elemento importante para o plano, para dar início. Mas o plano propriamente dito tem o diagnóstico, em que a gente vai fazer, no caso do plano de região hidrográfica, é um diagnóstico baseado na elaboração de um questionário enviado aos membros do comitê e na realização de entrevistas, porque pode ter algum ator importante para a bacia, mas que no momento não está no comitê, que a gente precisa escutar, né? Então a gente vai fazer, além desse levantamento com os atores, levantamento de informações, das ações que foram implementadas, né? Fazer essa memória da seca na bacia, na região hidrográfica. Então, feito isso, a gente vai dar a devolutiva para o comitê analisa esse processo, faz as ponderações, as críticas, o que faltou, o que está equivocado, enfim. E a gente tem um momento de definição, definiu-se o diagnóstico. Aí no caso diagnóstico a gente tem os conflitos, os impactos que a seca provocou e as respostas que foram implementadas. E na sequência a gente vai ter a cenarização, que são esses estados de seca, né, definindo os gatilhos que vão acionar o plano de ações. Então, para cada momento da seca, ou para cada estado de seca, tem um conjunto de ações que vão ser mobilizadas à medida em que a seca for caminhando, né? Isso vai estar relacionado ao nível do reservatório, como se o reservatório fosse ser zoneado. Vamos supor que o reservatório atingiu 20%. Então, já tem um conjunto de ações para quando ele atingir esse montante. Então, o plano de seca está muito ligado à alocação no contexto de seca. A participação dos atores sociais na região hidrográfica, nos hidrossistemas, é um elemento essencial, né? É essencial do ponto de vista de acompanhar e controlar, né? Ter um processo de controle social sobre as ações públicas. É um processo essencial para a sugestão de atividades que precisam ser realizadas, implementadas. É essencial porque quem tem a memória da experiência da seca é quem vive nessas regiões. É quem sabe onde faltou, né, quais foram as atividades ou os grupos que mais sofreram com a seca, qual é a maior vulnerabilidade da seca na região hidrográfica do Banabuiú, na região hidrográfica do Puru. É quem vive na região, é quem atua nos processos de participação. Então, o plano de seca é um elemento importante, se ele for de fato incorporado como uma atividade para o comitê, de fortalecimento do comitê, de entender, né, o que se pode fazer no contexto de seca e ter esse acompanhamento, não ser essas ações, não serem essas ações que vão acontecendo à medida da urgência, né, essas ações emergenciais. E elas não partam de decisões centralizadas, elas partam de decisões negociadas e discutidas conjuntamente com as pessoas e atores que moram na bacia. Então, ele é um fortalecimento do processo democrático de participação. Por isso, precisa envolver todos esses atores, para que de fato seja um plano, né, da bacia, da região hidrográfica, do hidrossistema, e não decidido, né, de forma técnica. Por isso, ainda que ele seja um plano bastante enxuto, é um plano decidido conjuntamente, né, participado conjuntamente com todos esses atores. Então, para mim, é o elemento essencial, para que ele não se torne mais um documento, né, que não seja real, não seja útil para a gente, né, para a gente que vive a seca, como todos nós vivemos, independente de estarmos na capital ou no interior.
Tem como perspectiva romper uma forma de comportamento, não só, eu falo comportamento, não é um comportamento individual, é um comportamento enquanto sociedade, enquanto política pública, né, de agir diante da seca só no momento em que ela se inicia. Né, tomar a seca como um elemento excepcional que nos pega de surpresa e aí no momento em que começa é que a gente vai pensar o que fazer. Então, nesse sentido, ele é inovador porque ele é um plano preventivo, digamos assim, às situações negativas que a seca promove, porque a seca não é só negatividade, né? Então a seca pode promover, algumas atividades podem ser substituídas por outras e pessoas terem ótimos resultados, mas o que interessa para a gente no caso é o que a seca traz de negativo, de impactos negativos, né, para a vida de quem está no semiárido, em que a seca é um elemento natural, digamos assim, ainda que ela não seja só natural, né? A gente não pode enxergar a seca só como um elemento climático, ela é sociopolítico climático, porque ela tem efeitos na vida e ela atinge de maneiras diferentes os diferentes grupos e segmentos sociais. Então a gente pensasse do ponto de vista temporal, é a mesma seca, mas os efeitos sobre os grupos, segmentos, é bastante heterogêneo, né? São bastante heterogêneos. Então o plano de seca, a meu ver, tem como inovação a promover um momento para a gente pensar e definir estratégias concretas, passíveis de serem realizadas. Então a gente não vai contar com o que vai ser realizado ainda, a gente vai contar com o que nós temos agora. Então com o que nós temos agora, como a gente pode enfrentar melhor a próxima seca. Então para mim esse é um elemento inovador e ao mesmo tempo é inovador do ponto de vista das articulações interinstitucionais e a articulação com a sociedade civil, com os comitês de bacia, né, com esses grupos que já atuam na política de recursos hídricos. Então eu acredito que ele de fato não vai ser mais um documento, até porque ele vai ser bem curtinho, dá para a gente ler e dá para a gente desenvolver as ações, porque elas vão ser pensadas não como ações extraordinárias também, mas ações que nós já desenvolvemos, a gente já sabe o caminho. O que falta? Sistematizar, né? Porque as ações geralmente estão sendo realizadas no calor do momento. Elas não são resultado de uma reflexão, de um planejamento detalhado, né, racional, cuidadoso. Não, elas respondem a uma emergência do momento. Então, se a gente faz diferente, se a gente faz esse planejamento antes das coisas de fato acontecerem, a gente já está preparado para esse momento, tenho certeza que a gente vai ter outros resultados bem melhores com relação às secas, né? E outra coisa que eu acho importante, é um exercício de elaboração que deixa aprendizados. Então ele pode ser replicado, ele pode ser melhorado, né, pelas instituições do Estado, pelos comitês de bacia, pelas comissões gestoras. Vamos fazer um plano de seca para uma determinada comunidade, para um município. Isso pode ser feito a partir da metodologia que vai ser implementada. Então ele também tem esse elemento que eu acho que pode ser replicado e útil para outras situações. Olá, meu nome é Assis, eu venho falar aqui